Santo, nós estaremos tratando de grandezas que diz respeito ao Senhor. Pedimos a tua bênção, ilumina, Senhor, a nossa mente, que possamos ser guiados de acordo com a sua palavra poderosa. Que aquilo que nós formos tratar aqui, Senhor, que venha ser selado em nosso coração e que o seu Espírito use para a nossa edificação em glória em Cristo Jesus. Nós te suplicamos, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, tem mais pessoas chegando aí, né? João Vitor, deixa eu ver mais quem aqui. Ah, o pastor Cleiton está com a gente também. Seja bem-vindo. Amém, obrigado. Eduardo, deixa eu ver aqui. Brenda. Isso aí, acho que os demais eu já apresentei aqui, né? Isso aí. Pessoal, a nossa live de hoje a gente vai gravar, tá bom? Sempre quando tem um convidado a gente grava, porque depois a gente joga lá no nosso canal, no canal do YouTube, tá? Para quem não pôde participar, ter acesso, né, e poder acompanhar o assunto, tá bom? Inclusive, a gente está até conversando aqui com a equipe do MJ para ver se a gente ajusta aí o horário, porque algumas pessoas estão encontrando dificuldade nesse horário de 2 horas. Então a gente vai conversar depois dessa live aqui, tá bom? E se for o caso, se for de comum acordo, a gente pode alterar o horário para um horário mais acessível à maioria das pessoas. Tudo bem? Então, vocês já sabem, a gente vai agora colocar todo mundo no mudo. Vou colocar aqui vocês no mudo. Ó, deixa eu ver aqui. Pronto, só vou deixar o pastor Kennedy aqui no... Ou na hora que ele for falar, ele liga aí o microfone, beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos começar. A nossa dinâmica, como vocês já sabem, o convidado sempre começa falando, ele vai ter aí uns 20 minutos, 20 a 25 minutos para falar do assunto, expor o assunto, a gente vai ouvir com bastante atenção e depois a gente vai abrir para um... Vocês vão perguntar ou vão acrescentar o comentário, enfim. A participação é de vocês, tá bom? O convidado vem aqui para trazer o assunto e instigar, vamos dizer assim, a participação de vocês, tá bom? Hoje nós temos 2 temas. O primeiro tema, a primeira pergunta, na verdade, são 2 perguntas. A primeira pergunta é: posso, ou melhor, posso não, né? Há como provar a existência de Deus? Será que Deus pode ser testado, provado? Será que a gente pode saber se ele realmente existe, se não existe, se é um mito, se é uma utopia, enfim. Essa é a primeira pergunta. E essa pergunta está no radar agora para o pastor Kennedy responder para a gente. Tá bom? Vamos lá então, pastor Kennedy? O tempo é todo seu para você trazer aqui o seu ponto de vista pastoral a esse respeito. Tá. Ok. Então, a minha proposta agora é responder essa pergunta, certo? Isso aí. Tá, legal. Essa pergunta ela é muito boa. Eu imagino que ela surja principalmente realmente na cabeça de adolescentes, jovens mesmo. Eu já passei muito por essa pergunta e eu entendo essa pergunta perfeitamente. É possível provar a existência de Deus? Eu acho que essa pergunta foi formulada, a gente formula ela, principalmente a galera mais jovem formula essa pergunta exatamente por 2 razões. Primeiro, por uma questão, uma dúvida que é pessoal, pode ser uma dúvida pessoal, alguém que está procurando uma certeza a respeito disso, como eu posso ter certeza de que Deus existe? O segundo motivo pelo qual alguém faria essa pergunta é pelo motivo de provar ou responder a alguém, ou seja, ser uma questão de defesa da fé. Tipo, estou na faculdade ou estou no grupo dos meus amigos, como é que eu provo que Deus existe? Eu imagino que essa pergunta ela venha dessas 2 situações, né? Então eu quero dar uma resposta que eu acredito que ela resolva os 2 casos, ou seja, eu quero dar uma resposta aqui que sirva tanto para que você possa ter certeza, tanto para que você possa usar como argumento na faculdade, no seu grupo de amigos, no trabalho, onde essa pergunta surgir, né? Então, eu quero dar 3 provas, vamos colocar assim,
3 provas de que é possível a gente provar a existência de Deus, tá? Ok. Primeira prova, e eu falo isso seguramente, a primeira evidência, a primeira prova de que Deus existe é a Bíblia. A própria palavra de Deus é a prova de que Deus existe, ok? E talvez você possa ficar frustrado com essa resposta, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então esqueça, nada mais faz sentido. O único documento autoritativo da parte de Deus que, que fala da parte dele. Como é que Deus se revela? Deus se revela através das Escrituras. Então, eu estou dizendo isso aqui para um grupo de jovens porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês precisam crer que a Bíblia é a palavra de Deus e vocês precisam defender isso. Quando vocês forem questionados sobre a existência de Deus, a primeira evidência é: não tenham medo de dizer isso. Digam com toda a tranquilidade: a Bíblia prova que Deus existe. O próximo passo que alguém vai questionar vai ser a veracidade da Bíblia. Tá, mas como é que você pode provar que a Bíblia é um livro... existem tantos livros antigos. Aí já é um outro assunto. Mas você precisa ter, primeiro, certeza. E você precisa afirmar que a primeira evidência, a primeira prova de que Deus existe é que ele se revelou e que ele falou. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra, ela precisa ser a palavra de alguém. Então, a partir daí, você precisa provar e defender a Bíblia. Mas aí já é um outro ponto. Mas se você tiver muita certeza, se você tiver muita convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a sua primeira evidência, é a sua primeira prova. As pessoas podem questionar, as pessoas podem duvidar, as pessoas podem não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você precisa crer, você precisa ter certeza, ok? Até porque, observem, todo ateu ou toda pessoa que tenta provar a não existência de Deus, a primeira coisa que ela vai questionar é as Escrituras, é a Bíblia. O primeiro ponto que eles vão levantar para confrontar a existência de Deus é querer descaracterizar a Bíblia, falando que é apenas um livro comum, falando que a Bíblia é um livro cheio de erros, falando que a Bíblia é um livro escrito por homens. Podem perceber, qualquer um que vai contra que vai contra a existência de Deus, o primeiro argumento é descaracterizar a Bíblia como palavra de Deus. Então, ora, já fica uma dica. Se Satanás, se homens malignos, o primeiro argumento deles com relação a querer desqualificar Deus é desqualificar a sua palavra, então isso significa que a palavra é importante. Então, a primeira prova que eu traria é a própria palavra dele. Ele se revelou. Nós jamais entenderíamos ou saberíamos nada a respeito de Deus se não fosse pelas Escrituras. Então, em qualquer debate, em qualquer conversa que alguém me questionasse, como é que você prova que Deus existe? Meu primeiro argumento, a primeira prova que Deus existe para mim é que ele se revelou através das Escrituras, através da palavra de Deus. As pessoas vão tentar descaracterizar isso, elas vão colocar no meio dessa conversa, desse argumento, outros livros sagrados, como, por exemplo, o Alcorão. Aí você vai ter que... Aí você diz, olha, isso é um outro debate. Você quer discutir, você quer comparar os escritos? Vamos comparar os escritos. Você quer comparar a Bíblia e o Alcorão? Ótimo, podemos comparar. A Bíblia foi escrita no espaço de 1.600 anos por mais de 40 autores diferentes, em culturas diferentes, homens totalmente diferentes, gente que nunca se conheceu, e eles estão dizendo a mesma coisa, e eles não se contradizem. O Alcorão foi escrito por um homem que teve a visão de um anjo, cerca de 600 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 600 anos depois que a Bíblia já tinha sido encerrada, já tinha sido compilada, tinha sido escrita. A Bíblia é o documento mais antigo que nós temos.
Ora, você quer comparar, tudo bem. A Bíblia tem vários autores diferentes que falam da mesma coisa. O Alcorão tem um autor. E aqui eu quero já até deixar uma dica muito boa de um filme. Tá? Não é nem de livro. Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome do filme. Eu vi ele bem recentemente, mas eu vou contar aqui, você já deve ter visto o trailer dele. Conta a história de um jornalista que quer provar que Deus não existe. Tá? Eu não leio, o André já estou vendo que está pesquisando aí. André, faz uma pesquisa rápida para a gente ver, descobre o número o título desse filme aí. É muito bom esse filme, é muito bom, tá? É um Deus não jornalista está morto, ateu. pastor Kennedy? Oi? Deus não está morto? Seria esse? Não, não é o Deus não está morto, não. É dos mesmos diretores do Deus não está morto, Ah, sim. Okay. mas não é esse. É um jornalista que e é real, esse filme conta a história de real. Fala, em defesa de Cristo. Em defesa de Cristo. Em defesa de Cristo. O filme foi baseado num livro e a história é real. É muito bom e ele vai trazer essa parte da história, da historiografia da Bíblia. É muito bom. Assistam o filme, eu recomendo muito. Ok, primeira evidência, então, que eu levantaria, a primeira prova de que Deus existe é a própria palavra de Deus. Como eu disse, irmãos, se nós que somos cristãos não cravarmos de que a Bíblia é a palavra de Deus, então nenhum outro argumento funciona a partir daqui. Mas se eu começo afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, ótimo. Meu segundo argumento, a minha segunda prova de que Deus existe. Ok, digamos ainda que alguém rejeite, essa pessoa vai rejeitar a Bíblia como palavra de Deus, vai rejeitar a Bíblia como uma prova para provar que Deus existe. Ok, e você vai para a segunda. Qual a segunda evidência, a segunda prova de que Deus existe? A criação, a natureza. E aqui deixa eu trazer um ponto para vocês. Primeira coisa, seu amigo ateu, você deve ter um ou deve conhecer alguém. Ou aquele cara lá do YouTube. Não existe ateu. Não existe ateu. Não existe ateísmo. Ateísmo é uma farsa, é um engodo. Não existe isso. Eu estou falando que não existe ateu, não existe ateísmo, porque a Bíblia diz que não existe ateísmo. Quando você tem um ateu, um amigo ateu, alguém, o que um ateu é? Ele é um cara, uma pessoa, que ele não consegue se convencer de uma verdade. Ora, se é uma verdade, ela é existente. Então, assim, a segunda evidência de que Deus existe, deixa eu me cuidar aqui para mim não divagar, é a própria natureza, a própria criação. A criação declara que Deus existe. Os céus manifestam a sua glória. É impossível o homem olhar para a criação e não ver Deus. É impossível a gente... Então, eu falo isso baseado em dois argumentos. Primeiro, o próprio argumento bíblico, Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. A Bíblia está afirmando que a criação prova, manifesta, declara, revela que Deus que Deus existe. E essa revelação natural, na natureza de que Deus existe, ela é infalível. O índio lá no meio do mato, ele sabe que Deus existe. É isso que a Bíblia diz. Romanos 1, 18 a 20, o apóstolo Paulo, esse texto é muito bom. O apóstolo Paulo diz que Deus está irado contra os homens que detêm a justiça, os homens que vivem na impiedade, os homens injustos. E ali Paulo está se referindo, Romanos 1, 18, aos homens que nunca ouviram o evangelho. Romanos 1, 18, 19 e 20, Paulo está afirmando que os homens que nunca ouviram o evangelho, e não confundam evangelho com revelação a respeito de Deus. Evangelho é revelação especial. É Bíblia Sagrada. Isso é evangelho, ok? Romanos 1, 18 a 20, Paulo está dizendo que os homens, de modo geral, eles conhecem a Deus, eles sabem a respeito de Deus. Vou citar o texto. Paulo diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. É o apóstolo Paulo que está afirmando que Deus se revelou a todos os homens. A pergunta é,
como que Deus se revelou a todos os homens? Romanos 1:19. Aí Paulo vai dizer, desde o princípio da criação, através das coisas que foram criadas. Desde o princípio da criação, Deus manifestou entre eles duas coisas: a sua divindade e o seu eterno poder, sendo claramente por eles percebidos. Deus não apenas se revelou claramente, mas o apóstolo Paulo está dizendo que eles perceberam essa revelação de Deus. Então não tem como ter uma falha de comunicação. Deus se revelou a eles, Romanos 1:18 e 19, e Paulo diz, eles perceberam Deus de forma muito clara, a ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer o seguinte, de que tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Nenhum ateu, ele sabe no fundo do coração dele que é impossível ele negar a verdade de que Deus existe, porque Deus se revelou a ele. É por isso que eu digo com muita facilidade que não existe ateísmo. O ateísmo é apenas uma postura arrogante de coração endurecido com relação ao próprio Deus. O Jó citou o filme Deus Não Está Morto, e no filme Deus Não Está Morto tem uma coisa muito interessante. Eu não lembro se é 1 ou 2, mas é do rapaz que discute lá com o professor, e a pergunta do rapaz por que ele odiava Deus? Por que você odeia Deus? Eu não odeio Deus. Por que você odeia Deus? Por que você odeia Deus? A resposta é, eu odeio Deus porque ele tirou a minha esposa. E a contra-resposta do rapaz é, como você pode odiar alguém que não existe? Então, esse ódio que o ateísmo tem com Deus é essa pergunta, como você pode odiar quem não existe? Então, assim, a criação, a natureza, gente, quando vocês olham para o sol, quando o homem, vocês não, né? Quando o homem olha para a criação, para a beleza da flor, para o perfume da flor, para a beleza da borboleta, para a grandeza do mar, para as estrelas, ele se encanta, ele percebe Deus, Deus está se revelando a ele, eu existo. Aí aqui eu vou usar alguns termos modernos, por exemplo, a teoria do design inteligente. O que é a teoria do design inteligente? É aquela teoria de que a ciência mesmo chegou, de que não tem como você afirmar que as coisas vieram do nada e existe uma inteligência por trás de toda a criação. Um outro autor brasileiro muito famoso é o Augusto Cury. Tem vários livros dele escritos. O Augusto Cury era ateu. Eu li um livro dele uma vez que ele fala da sua conversão. Ele não é cristão, mas ele deixou de ser ateu. E o argumento de Augusto Cury é muito interessante. Fica a dica para você aí argumentar. O Augusto Cury diz o seguinte, eu era ateu e eu acreditava em Big Bang, essas coisas todas. Ele disse até que um dia, eu refletindo bem, eu cheguei a uma conclusão. De onde veio tudo? E aí você começa a regredir. Você regride e tal, você vai chegar lá, né, nos dinossauros, nos macacos, e você vai regredindo até uma hora que não tem mais planeta, ele é tudo disforme, só existem gases. Aí você pergunta, de onde veio os gases? Não sei, os gases veio de uma explosão, e tá aí. Quem riscou o palito para explodir? Também não sei, alguém. Você vai chegar a uma conclusão de zero. Você vai chegar a uma conclusão de nada. E a conclusão é essa, a conclusão dele foi essa. O nada é estéril. Nada não pode criar alguma coisa. Vamos fazer essa leitura assim. A ciência mais comum diz que tudo que existe veio a partir de uma explosão cósmica. Ok, o que explodiu? Eles não sabem dizer o que foi que explodiu. Você vai chegar a um zero. Você vai retroceder, você vai chegar a zero. Essa é a conclusão. Não existia nada. Em algum momento tem que não existir nada. Aí que está o ponto. 0 vezes 0 é igual a 0. O nada é estéril. O nada não cria. Então, se tudo que existe foi criado a partir de algo que já existia. O que já existia? Não tem como você colocar nessa equação outro a não ser Deus. Deus ele é o princípio de todas as coisas. Você tira Deus da equação, você nunca vai conseguir resolver isso.
E outra, se você tira Deus da equação, você precisa ter muita fé para acreditar nessa conversa do Big Bang. Olha, você precisa ter muita fé para acreditar em toda essa teoria da evolução. Porque o que diz a teoria da evolução em outro sentido? No princípio existia alguma coisa explodiu. Ok, gases, esses gases viraram estrelas. Tá, mas o problema é que isso daqui, estão vendo isso aqui? Isso aqui é carne. Isso aqui é composto de células. Tá? Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Isso aqui é plástico e metal. Isso aqui é feito de moléculas. Moléculas não podem se transformar em células, é impossível, ok? Só que a teoria da ciência vai dizer que as coisas vieram a existir a partir de moléculas. Tudo que existia eram moléculas de gases, moléculas de poeira, enfim, moléculas. E aí, o que eles dizem que em algum momento, algumas moléculas viraram células. E essas células se multiplicaram e, de repente, elas se transformaram em células masculinas e células femininas, porque tudo no universo é baseado nisso, na criação. E aí, a partir daí, você tem um processo evolutivo que isso tudo vira peixe, peixe voa, de repente esses peixes que voam viram répteis, esses répteis viram aves, essas aves viram mamíferos, esses mamíferos vão virar seres humanos. Olha, você tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. É preciso ter mais fé para acreditar no processo na ciência da evolução, na teoria da evolução, do que para acreditar que Deus criou o homem e desse homem criou todas as coisas. Ou seja, Deus criou o homem e criou tudo que existe. Então, a minha segunda prova é a criação. A própria natureza declara que existe Deus. A própria natureza mostra que existe Deus. A própria natureza com a sua beleza, com a sua grandeza, com o seu poder, que existe Deus. Para me concluir aqui, minha terceira prova. Então, a primeira prova é a própria palavra de Deus. A segunda prova de que Deus existe é a própria natureza, a própria criação. A terceira prova é muito fácil. E eu estou olhando para elas. Você, irmão, você é chamado nas Escrituras, isso, Rafa, você é chamado nas Escrituras de testemunha. O que uma testemunha faz? Aqui que está o ponto. Sabe qual é o grande problema? É que talvez nós não tenhamos testemunhas tão boas assim. Nós precisamos ser boas testemunhas. Nós precisamos afirmar categoricamente aquilo que é a verdade. E não existe duas verdades, duas possibilidades. A segunda prova de que Deus existe é, esses dias, eu vou até contar isso aqui, os meninos aí vão saber, né? Antes da gente entrar nessa situação, ainda tinha culto. Eu estava num culto na igreja de Colatina e no final, acho, da minha mensagem, um irmão levantou lá e me botou numa saia bem justa, vamos dizer assim. Ele me perguntou, pastor, qual é a prova que você tem de que o que você está falando é verdade? E pegou assim, irmão, de supetão. Eu fiquei assim e respondi. E eu acho que a resposta que eu dei a ele é a resposta da nossa terceira prova. A resposta que eu dei para ele foi: a prova de que eu tenho certeza de que o que eu estou dizendo é a verdade é que isso aqui mudou a minha vida. Isso transformou a minha vida. Queridos, nós somos a prova de Jesus. Nós somos chamados para ser a testemunha de Deus a respeito de tudo aquilo que diz respeito ao próprio Deus. Você e eu somos testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas do próprio Deus. Nós somos chamados para testemunhar a favor dele e em prol dele. Então, eu elencaria essas 3 provas. E a última, ela tem a ver com a sua vida. A pergunta aqui é: será que a minha vida ela é uma prova, evidência da existência de Deus? Esse é o ponto. Será que a minha vida, será que as pessoas conseguem ver, por mais incrédula, ímpia, terrível, endemoniada que ela seja, será que ela consegue ver para mim, em mim, Deus? Porque é inegável.
O homem pode ser o que for, mas se ele olhar para um cristão de verdade e ele ver Cristo, isso é indiscutível, não existe argumento. Nós somos a prova real, a prova mais próxima que os nossos amigos têm da evidência, da evidência de Deus. Nós somos a prova mais próxima. Nós somos a prova que fala, nós somos a prova que pensa a respeito de Deus, de que Deus existe. Nós somos. Isso é muito interessante. Então, eu acho que talvez aqui seja o ponto. Talvez a nossa vida, muitas vezes, por não refletir quem Deus é, nega aquilo que nós falamos. Porque se eu digo que creio nas Escrituras, que é a palavra de Deus, e é uma das provas de que Deus existe, é a própria palavra, porque ali ele fala e ali ele se revela, mas eu não vivo essa palavra, dificilmente o meu testemunho, dificilmente essa prova ficará variada. Se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não vivo aquilo que as Escrituras ensinam, meu testemunho fica comprometido. Se eu não consigo ver a beleza de Deus, ou não consigo mostrar e apontar a beleza de Deus na criação, meu testemunho ele fica sem alegria. Eu ouvi um dia um irmão, ele disse uma coisa muito interessante. Ele foi na praia e ele voltou da praia encantado. Ele falou: pastor, é impossível a gente olhar para aquela beleza toda e não ver Deus. É impossível. Deus é maravilhoso. Então, eu colocaria aqui esses 3 pontos, e não vou falar mais nada não, senão pode comer mais o tempo de vocês aí, eu não sei qual é o meu tempo aqui, mas eu colocaria essas 3 provas. É possível provar esse texto de Deus? Claro, com certeza. Não há dúvidas. O que você não pode deixar é fazer com que a pessoa que questione Deus queira colocar Deus debaixo do microscópio. Ainda que ele queira colocar Deus debaixo do microscópio, é muito interessante isso. Tem como provar que Deus existe debaixo do microscópio? Lógico que tem. O que você vai colocar lá? Pode colocar o que você quiser. Você sabe quantas conexões nervosas tem uma folha qualquer de árvore? Em uma folha de árvore tem mais conexões nervosas do que estrelas no céu. Você sabe qual é o tamanho? Você sabia que no seu DNA, a sua célula é carregada de DNA? Tem trilhões de DNA em uma única célula. Você sabia que em uma única célula, carregada com trilhões de informações de DNA, com filamentos de DNA, você sabia que todos nós temos uma média de 2 metros de informações de DNA, de filamento de DNA, por DNA? Tenta fazer essa matemática. Como que eu posso ter 2 metros de informações em um único filamento de DNA, sendo que eu tenho trilhões e trilhões de DNA em apenas uma única célula e eu não consegui medir 2 metros de altura? Que engenharia é essa? Pode colocar Deus, pode colocar qualquer coisa debaixo do microscópio. É impossível. Gente, não existe cientista intelectualmente honesto, que consiga resolver isso. Não. É por isso que Hebreus capítulo 11 vai dizer assim, que aqueles que creem que Deus existe precisam se aproximar dele através da fé. É fé. E fé não é, aí isso é interessante, fé não é uma crença cega. Fé é crença em algo sólido. Fé não é crença cega. Não, eu creio porque creio. Isso não é fé. Isso é misticismo, isso é positivismo. Isso não tem nada a ver com fé. Fé é eu crer que que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus falou. Fé é eu crer que, embora eu não vi, mas eu sei que tudo que existe é criação dele. Deus criou. Pelo poder da sua boca. Ele falou e tudo veio existir. Fé é eu crer que fui salvo e alcançado pela graça e fui chamado para testemunhar a respeito de Deus. Eu sou a prova. Eu sou a testemunha e eu sou a evidência. Ok?
Ok. Então, eu elencaria essas 3 coisas aí. Pastor, nós estamos só com 2 minutinhos para cair o link. E aí o André vai informar o link número 2 para a gente voltar, tá bom? Mas, tá bom. Desde já, obrigado pela sua explicação aí. Eu acho que o pessoal aí já conseguiu entender. E eu já vou aproveitar aqui, já vou fazer o seguinte questionamento já para o próximo link, tá bom? É o seguinte, a gente sabe que, enfim, o senhor bem colocou, Deus sim existe, né? É possível provar a existência de Deus por esses 3 aspectos aí que o senhor colocou. E, por último, o senhor entrou num assunto interessante, a questão da ciência, né? E muitas pessoas, a razão pelo qual eles não acreditam em Deus é exatamente isso. Porque eles entendem que, cientificamente, Deus não pode ser testado, não pode ser provado, né? Por exemplo, a teoria do Big Bang, né? Por que é uma teoria? Exatamente porque ela não pode ser provada, não pode ser testada mais vezes para chegar à veracidade de que aquilo ocorreu em algum momento da história do universo, né? E aí eles pegam, fazem essa mesma relação do Big Bang, por exemplo, com Deus, né? Ou seja, Deus também não pode ser provado, porque você não consegue colocar Deus no microscópio, né? Você não consegue provar a existência de Deus, porque ele não pode ser testado. Considerando isso, pastor Kennedy, como a gente faz, então, cientificamente, para provar a existência de Deus? Você já deu mais ou menos uma resposta aí no finalzinho. Certo. Mas eu gostaria que no retorno o senhor voltasse para responder essa pergunta e mais questionamentos, com certeza, a galera vai fazer aí. Tá bom? Beleza. Tranquilo. Pessoal, então é o seguinte, falta menos de 1 minuto, eu já vou cair aqui a conexão e a gente volta, então. O André vai colocar aí o link, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.